Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Bom dia, boa tarde para quem acordou líder e na final da Libertadores. É isso aí. O Flamengo teve uma grande atuação, principalmente no segundo tempo. Venceu o Sport com autoridade. O Sport é a baba, é o lanterna. Então, o Fortaleza era o penúltimo e o Flamengo perdeu. Então, o Flamengo fez o dever de casa e conseguiu a grande vitória. Só que essa vitória ela vem muito mais do que os 3 pontos. Ela coloca uma pressão enorme no Palmeiras, que vai jogar desgastado hoje. O Flamengo tem a recuperação de alguns jogadores importantes. E eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês que podem passar despercebidos, podem ter, de repente, passou despercebido por alguns, mas aos nossos olhares não passou, não. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a você, está feliz com a atuação do Mengão? Com a vitória do Flamengo? Com a final na Libertadores? Com a liderança no Campeonato Brasileiro? Mete o dedo no like agora, gente, ajuda aí. Dedo no like, todo mundo sobe o like, porque o Mengão é líder, segue o líder do Brasileirão. O Flamengo ontem, jogando contra o Sport, o Flamengo ele vive um momento muito bom. E aí é que eu vou apresentar as grandes notícias que a gente tem para trazer para vocês. O Flamengo vive um momento de comunhão entre a equipe e o torcedor. Felipe Luiz pediu na partida de quarta-feira para que os torcedores entendessem que realmente houve um desgaste enorme na Argentina, um jogador a menos um tempo inteiro e uma batalha, literalmente, e que não vaiassem alguns jogadores que estavam sendo questionados, que não estavam bem, e a torcida atendeu de pronto. A torcida do Flamengo ontem no Maracanã, cara, foi um espetáculo à parte. E olha, não é a primeira vez e tem sido assim. A torcida do Flamengo está fazendo um show, está dando um show nos estádios onde o Flamengo joga. A gente remete ao que aconteceu na Argentina. Eu nunca vi, assim, em anos e anos de acompanhar futebol, a torcida de um time adversário calar, principalmente quando a gente joga contra Boca Juniors e o Racing. Porque esses dois estádios são os estádios de maior pressão que tem na Argentina e com torcidas extremamente fanáticas. Cara, o El Cilindro foi uma festa lindíssima no início do jogo e tal, e depois eles, murcharam. E a torcida do Flamengo o tempo inteiro, incentivando, gritando, empurrando a equipe, sendo o 11º jogador. Depois que o Plata foi expulso, a torcida entrou em campo e o Flamengo conseguiu a classificação. No jogo de ontem, em condições normais, o Flamengo jogando contra o lanterna do campeonato, o time que ganhou 2 jogos o campeonato inteiro, você joga no Maracanã, você tem 70 mil pessoas e o Flamengo empata em 0-0 o primeiro tempo, era vaia, cara. Era vaia, pode escrever, eu vou ao Maracanã todos os jogos. A torcida aplaudiu o time, esteve com a equipe, em momento nenhum vaiou os jogadores contestados. Impressionante como o Samuel Lino, como ele está mal, como ele não tem confiança, como ele erra domínio, erra lances bobos assim. Ele foi se acalmando com o passar do tempo e aí, no segundo tempo, ele mostrou, né, o Samuel Lino que a gente quer ver. Numa jogadinha com o Bruno Henrique fazendo o facão, jogando
de uma maneira diferente que o Felipe Luiz tinha colocado ele nos jogos anteriores. Prestem atenção. Tem gente que imagina, o Bruno Henrique jogou de centroavante, jogou de 9. Não jogou. O Bruno Henrique jogou mais ou menos na função do Arrascaeta, com muito mais liberdade para circular naqueles espaços. E aí, guardadas as devidas proporções, né? Não tem como comparar o Bruno Henrique com o Arrascaeta, ele não vai fazer aquilo que o Arrascaeta faz, que é dominar, girar, criar uma jogada bonita. Só que ele tem mais liberdade, tendo o Plata um pouco mais à frente, preso aos zagueiros, do Bruno Henrique poder fazer esse facão, que ele faz muito bem, essas infiltrações no espaço vazio. E aí ele fez com o Samuel Lino, que domina a bola, né, traz a bola para o meio num drible, o Bruno Henrique faz o facão, ele mete no Bruno Henrique fuzila no ângulo, mete o gol, e aí sai a zica, né, cara? Impressionante como o Bruno Henrique não conseguia fazer gols, estava sem confiança, primeiro tempo perdeu um gol inacreditável, e a torcida não vaiou. Então tivemos a recuperação do Bruno Henrique fazendo esse gol, um golaço, uma pancada de perna esquerda no ângulo, aquele gol que você poder liberar tudo, extravasar mesmo e mostrar para o adversário: eu voltei, eu sou o Bruno Henrique que todos esperam. O Flamengo abriu o placar e abriu a porteira também, né? No lance seguinte, o volante Saul caiu pelo lado esquerdo, fez um excelente cruzamento na cabeça do Danilo, que testou, o goleiro defendeu, apareceu o Bruno Henrique de novo. Bruno Henrique, como uma flecha, botou para dentro 2-0. Aí, meu amigo, vou dizer um negócio para vocês. Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira. Falta na entrada da área do Flamengo. Eu sou um dos mais críticos em relação a isso. Eu falo que falta para o Flamengo, tu pode levantar e ir ao banheiro, pode levantar e comprar a sua bebida, porque não vai acontecer nada. Mas não acontece nada porque falta liderança dentro do elenco do Flamengo para poder colocar quem tem que bater. Não pode, num jogo, por exemplo, com o Racing no Maracanã, numa falta na entrada da área, bater o Léo Pereira. Ah, mas ele treina, mas não tem qualidade para isso. Não pode ser outro, cara. Na década de 80, tinha falta na entrada da área, ninguém se metia a besta em querer pegar a bola, quem batia era o Zico. As faltas do Flamengo só pode bater o Arrascaeta, cara. O De La Cruz bate bem também quando estiver em campo. Pode ser que pode bater o De La Cruz. Mas é o Arrascaeta, porque joga todos os jogos e é ele que é o craque do time, é ele que bate bem na bola. Quando houve aquela falta, eu filmando, para quem assistiu, eu falei assim, igual do Pet. Cara, parecia um presságio, né? Alguma coisa que me dizia que iria acontecer a mesma coisa. Ele bateu igual ao Pet, né? A bola no ângulo, por cima da barreira, fazendo curva, o goleiro pulou e a bola entrou exatamente no espaço onde tinha o travessão e a mão do goleiro, que ainda chegou a tocar na bola. Que golaço do Arrascaeta, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do Flamengo, disparado no ano de 2025. Com esse gol, o Arrascaeta ele se iguala ao Duval e passa a ser o estrangeiro com maior número de gols com a camisa do Flamengo. E tinha que ser um gol mágico, um gol belíssimo do Arrascaeta. A gente conseguiu, a gente postou lá no nosso Instagram, o gol em vários ângulos, de trás do gol, visto pela torcida. A minha gravação, a gravação de uma colega, inclusive, que pegou o Jorginho, que estava no camarote, vibrando com o gol do Arrascaeta, pulando e tal. Então, assim, espetacular, cara. O Flamengo conseguiu fazer gol de falta, uma outra grande conquista, coisa que não conseguia. O Flamengo teve o retorno do De La Cruz. Cara, o Flamengo não pode abrir mão do De La Cruz, não, cara. O De La Cruz ontem, ele jogou demais. Jogou muita bola. Ele quase faz um golaço de fora da área que o goleiro pegou. Até agora o goleiro não sabe como, no primeiro tempo. Lá na gaveta ele pegou com a pontinha do dedo. No segundo tempo ele bate uma bola de primeira. Meu goleiro nem se mexeu, porque foi uma paulada tão forte
e a bola trisca a trave e sai ali quase que raspando na rede pelo lado de fora, quase um golaço do De La Cruz. Para mim, o De La Cruz ontem jogou muito mais do que o Saúl, inclusive, que também fez uma boa partida. Mas eu me refiro a jogadores que não vinham jogando e que o Flamengo ganhou na partida de ontem. Ganhou o Bruno Henrique, né? Tendo confiança com os 2 gols que fez. Outro jogador que fez uma belíssima partida é o Emerson Royal. Cara, a diferença do Emerson Royal para o Varela, na minha opinião, ela é muito grande. O Emerson Royal ataca o espaço o tempo inteiro, chega na linha de fundo, ele chuta para o gol, finaliza. 2 chutes ontem, um de esquerda no primeiro tempo que o goleiro pegou, e uma paulada de direita que o goleiro fez uma grande defesa também. Então, confiança para o Emerson Royal. Até o menino João Vitor, que é tido como uma das maiores promessas do Flamengo, da zaga do Flamengo, entrou muito bem. Ele deu um carrinho pelo lado esquerdo, que os caras erradamente marcaram falta, que ele recupera uma bola, sabe? Parecia que ele vinha com uma pinça assim, trouxe a bola de forma espetacular, mostrando realmente ser um grande zagueiro, conseguiu sair jogando com qualidade. É um belíssimo zagueiro. Tem o Iago ainda para entrar nesse time, que também é muito bom zagueiro. Então o Flamengo vai construindo muito mais do que um time, mas um elenco. Nós já temos um bom elenco, mas alguns jogadores estão no elenco por nome. Eles não conseguem jogar. Tem vários exemplos. Pô, você pega De La Cruz, não joga há muito tempo, e vários outros. Ontem, por exemplo, não teve o Vinha, que eu também gostaria de ver atuando. O Felipe Luiz explicou e tal, que ele vai ter a oportunidade de tentar ganhar um espaço dele. O Carrascal, cara, começou jogando demais, driblando, aparecendo por tudo quanto é lado. Um detalhe na formação tática do Flamengo, hein? O Felipe Luiz surpreendeu. Que a gente dizia que ele iria colocar o Carrascal para substituir o Arrascaeta, fazendo a função do Arrascaeta, ele não fez isso. Ele colocou o Carrascal pelo lado direito, o Plata e o Bruno Henrique na frente, sendo que o Plata jogando como o Pedro joga, mais centralizado, mais como camisa 9, e o Bruno Henrique vindo de trás, com a possibilidade de se movimentar, né? Então, assim, deu certo. Assim, a gente tem que encontrar alternativas, cara. A diretoria do Flamengo foi incompetente em não contratar um atacante. O Pedro se machucou. A gente tem que buscar alternativas, e serão nesses jogos do Brasileiro contra adversários mais fracos que a gente vai conseguir dar confiança a alguns jogadores e também encontrar essas alternativas que vão ser importantes para poder, quando chegar lá na frente, encarar o Palmeiras na final da Libertadores. Queria que você colocasse aqui nos comentários o que mais você gostou na partida de ontem do Flamengo. O destaque, aquilo que você chamou mais a atenção. Eu citei vários aqui. A torcida do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Bruno Henrique, que é um jogador, cara. O Bruno Henrique, ontem, por exemplo, quando apareceu o nome dele no telão, a torcida foi ao delírio, cara. O Bruno Henrique é um ídolo histórico do Flamengo. É um jogador que tem estrela. Ele só estava sendo colocado na posição errada. O Bruno Henrique não acabou, não. Ele tem que jogar na posição certa. O Samuel Lino não jogou bem, cara, mas conseguiu, já que com menos pressão, no segundo tempo, melhorar o rendimento, inclusive achar um passe belíssimo pro Bruno Henrique fazer o gol. O Emerson Royal, o De La Cruz, que é como se fosse uma grande contratação, a presença do De La Cruz jogando da maneira que jogou. Então, assim, espetacular o Flamengo, ganhou com autoridade, e o Sport é fraco, o Fortaleza também era e o Flamengo perdeu. Então tem que se impor, tem que vencer os jogos, e uma pena que em mais um erro de arbitragem, um absurdo, contra o Palmeiras, o Gustavo Gomes quase arranca a perna do jogador do Cruzeiro e não foi expulso. O jogador do Flamengo, Everton Araújo, ele entra nitidamente, na hora que ele atinge, ele tira a perna. Então, situações bem diferentes. Poderia até ser expulso, mas o Gustavo Gomes era muito mais, né, caso de cartão vermelho do que esse. O cara vai no VAR e não enxerga. E aí,
O pior de tudo não foi o Everton Araújo ser expulso. Foi o Bruno Henrique ali no banco de reservas, indignado, né? Porque estava mostrando no telão ali, todo mundo viu que ele tirou a perna. Reclamou, tomou o terceiro cartão amarelo e no momento que o Flamengo precisa de atacantes, um jogo duríssimo contra o São Paulo na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira não teremos o Bruno Henrique. Então, assim, erro da arbitragem, mais uma vez, prejudicando o Flamengo. Gostou da vitória? Comenta aí o que você achou. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vamos junto e segue o líder.